Então hoje nós vamos estar no nosso último dia da nossa série Batalha Espiritual, né? E vamos falar sobre como permanecer inabalável no Senhor. Então, já pode colocar aí o nosso tema. Tem gente que já está, né, no modo férias. Eu ainda não acionei esse modo ainda, mas você vai hoje aprender como você vai permanecer inabalável no Senhor. Amém? Vamos lá? Então, nosso culto de libertação, a gente ainda vai ter mais 2 cultos nesse ano. Dia 20 nós encerramos. Não esqueça, dia 14 e dia 15 temos a nossa cantata de Natal, vai ser uma grande bênção. Então, nós temos o culto de libertação ainda dia 13 e dia 20, é o último culto do ano, e nós vamos estar falando sobre se preparar para a grande virada que Deus tem para a nossa vida. Virada do ano não só é uma data, é um novo ciclo de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Então, o mundo espiritual está se movendo para que você não vire esse ciclo da maneira a qual Deus deseja para você. Então, a gente muitas vezes não tem noção, mas muitas coisas estão acontecendo no mundo espiritual e nesse momento, e você vai entender isso. Amém? Todos os nossos visitantes receberam aí o seu presente? Tem mais alguém que não recebeu o presente? Então, vamos lá. Então, como permanecer inabalável? Então, olha aí, ó, farol. Estava conversando com a Meg, e a Meg disse que tem lugares que os faróis são exatamente em alto mar, né? E o faroleiro é um trava-língua. Tem faróis que eles ficam 2 meses naquele lugar. E o navio não pode chegar perto, porque é mais ou menos isso aí que acontece. Então, eles ficam 2 meses lá. Então, o navio chega próximo, um cabo de aço é lançado, e ele amarra, e naquele vai a sua bagagem, e a transferência de um que vai sair, e o outro que vai entrar. Você já imaginou? Você trabalhar assim? Num farol desse, a alto mar, e o farol está lá. O farol está sustentando as tempestades. Como permanecer inabalável? Existe um chamado de Deus para a nossa vida. Quando eu tenho meditado nesse texto que eu vou ler para vocês, nessa última parte, de uma forma muito pedindo a Deus, né, revelações daquilo que é nós permanecermos inabalável no Senhor. Então, vamos lá. Espero que eu acerte aqui o lado. É exatamente esse. Dá para ver aí? Efésios 6, vamos ler do 10 ao 13, está aqui. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau, e depois de terem vencido tudo, como nosso amigo José Miguel, tudo na minha terra é tudo. Na sua terra, tudo é o quê? Na minha terra, tudo é tudo. E é essa frase que tem mexido comigo, que tem tirado o meu sono, que tem me feito acordar de madrugada, para meditar e buscar a profundidade daquilo que é vencer tudo. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável.
inabalável. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer, colocar nossas vidas diante do teu altar. Senhor Deus e Pai, é a tua palavra. Senhor Deus e Pai, a inerrante palavra do Senhor. Pai, a infalível palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra. Senhor Deus e Pai, é o Senhor nesta palavra. Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, e que toda a honra e que toda a glória seja dada a Ti, que o Senhor toque mentes e corações aqui nesta noite, que o Senhor envie anjos cercando este lugar, que o Senhor visite aqueles que estão em casa nos assistindo, Senhor Deus e Pai, transformando, curando, libertando a vida deles, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tu és Deus, e as nossas vidas estão nas Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Fica conosco, Senhor Deus e Pai, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu estava meditando nessa palavra, nesse texto, me veio ontem eu saí da academia, era quase 10 horas, e eu saí, fui caminhando, e a rua sempre é deserta, onde eu moro lá em Santa Felicidade. Essas horas já está deserta. E da academia lá para casa é uns 500 metros. Não tinha nem um pé de gente, como dizia lá na minha terra. Não vi nenhum besouro passando. E eu fui caminhando ali, bem devagarinho, né? E eu fui pensando nesta palavra. E aí, me veio o texto de Salmo 91, onde a palavra de Deus diz que as trevas, elas não dão trégua para a gente. Não dão trégua. Porque a palavra de Deus no Salmo 91 diz que o Senhor vai livrar a gente do laço do passarinheiro. Vai livrar a gente da peste perniciosa. Vai livrar a gente do terror noturno. Ou seja, o inimigo trabalhando enquanto a gente está dormindo, para perturbar o teu sono, para armar ciladas contra a tua vida, para tirar o teu sono, para trazer pesadelo, para mover coisas dentro da tua casa. O terror noturno. E aí ele fala da seta que voa de dia, ou seja, acorda, o dia amanheceu, o inimigo já está preparando seta contra a nossa vida. Da peste que se propaga nas trevas, e da mortandade que se assola ao meio-dia. Ou seja, não tem descanso. As trevas, o inferno não descansa para tentar nos destruir. Ou existe uma batalha espiritual constante contra a nossa vida. E essa batalha não é contra o teu irmão, não é contra o teu pai, contra o teu marido, não é contra o teu vizinho, contra o teu amigo, não. A palavra de Deus é bem clara. A nossa batalha é contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso, e que ele pode usar pessoas até contra nós, mas existe uma batalha constante, o tempo todo. Meu amado, em todo o tempo, você está dormindo, você acorda, ao meio-dia tem uma seta de morte contra a tua vida, à noite o terror noturno, as pragas, em todo o tempo o inferno quer nos atingir. E aí, a palavra de Deus diz, você precisa vencer tudo. E depois que você vencer tudo, você não pode baixar a guarda. Você não pode relaxar com o mundo espiritual. Porque o inimigo está ao teu derredor, rugindo como um leão, esperando uma oportunidade para te tragar. E nós, diante de grandes vitórias, depois de uma grande vitória, você só quer descansar. Depois de uma grande batalha, você só quer descansar. Você quer largar tudo lá, sombra e água fresca. É nessa hora que muitas vezes o inimigo se levanta. Você pode descansar sim, mas você não pode se desligar e ficar atento das batalhas espirituais que estão acontecendo contra a tua vida o tempo todo. Amém?
E aí, errei. Inabalável. O que é ser inabalável? Inabalável refere-se a algo que não se pode ser abalado, alterado ou destruído, que permanece firme e resistente diante dos desafios e das pressões. Esse conceito você pode achar no Google. Mas, na visão bíblica, inabalável é aquele que permanece firme na sua fé, confiante em Deus, nas suas promessas, diante de qualquer circunstância. A sua fé não pode ser abalada, ou até pode, mas você precisa estar constante, inabalável em fé. Você precisa estar confiante em Deus em todo o tempo, nas suas promessas, diante de qualquer circunstância. Qual a circunstância que está abalando a estrutura da tua fé? E aí, existem características daqueles que são inabaláveis. Olha lá, o leãozinho, que reflete a imagem do pai, do leão. Quem já viu o filme, o Rei Leão? E aí quando ele foge, que ele é pequenininho, aí ele foge, ele está lá e de repente aquelas hienas cercam ele, e aí ele está lá e faz. Só que por trás chega o pai dele. Qual era o nome do pai? Hã? Simba? Simba? Como é o nome do pai? Hã? O nome do pai era? Mufasa, não era o nome do tio, Mufasa? O que matou o pai? Como é o nome do pai? É Mufasa? O Mufasa não era o leão malvado? O Simba era o pequenininho. E o pai? Vocês não sabem, vocês esqueceram do Rei Leão? Eu também esqueci. Mas eu acho que Mufasa era o nome do... Hã? Mufasa é o pai? Então tá bom. E aí aparece lá, por trás dele, e as hienas correm tudinho, e ele acha que era ele. E quando ele olha para trás, está o pai, rugindo alto, como leão. Então, homens e mulheres inabaláveis no Senhor, existem características sobre a vida deles. Primeiro, eles são filhos de Deus. Amém? Quantos filhos de Deus nós temos aqui hoje? Amém? Filhos de Deus. Eles são vestidos da armadura de Deus. Olha aí o matador de gigante Davi. Aleluia! Diga, Davi, consegui. Eu sou inabalável. E agora para você descer? Soldados de Cristo. Nós estamos numa guerra. E nós precisamos entender. Paulo diz que nós somos soldados de Cristo. Nós somos do exército do Senhor. Resistente, perseverante, resiliente. E aí, nós precisamos ter vida de oração. Você nunca vai ser inabalável se você não tiver vida de oração. Amém? Porque a palavra de Deus em Efésios diz, depois que você vencer a tudo, você permanece inabalável. E aí você se reveste da armadura de Deus e você ora, você suplica ao Senhor em oração. Não adianta você estar vestido da armadura de Deus se você não orar. Amém? Vocês estão tudo olhando o Davi, né? Vou tirar o Davi daqui para vocês não perderem. Praticante da palavra de Deus. Precisamos ser praticante. Não basta você só conhecer a palavra. Você precisa praticar a palavra de Deus. Entendimento do mundo espiritual. Você precisa entender
como o mundo espiritual se move. Uma das sextas-feiras eu falei sobre a hierarquia dos principados, das potestades, dos dominadores desse mundo tenebroso. Você precisa conhecer como o inimigo age, como o mundo espiritual se move. A armadura de Deus, ela é completa na nossa vida. É a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça, o capacete, as sandálias, o cinto e muita oração. Você não consegue vencer as trevas se você não tiver essas características, se você não estiver revestido da armadura de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos lá? Inabalável. Errei de novo. Agora foi. Temos também um reino inabalável. Se você é filho de Deus, você é herdeiro e co-herdeiro de um reino. E esse reino é inabalável. Hebreus 12, 26 ao 28 diz assim: naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção das coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, como reverência e temor. Meu amado, como filho de Deus, você recebeu um reino inabalável. E onde está esse reino inabalável? Você sabe? Onde está o reino inabalável? Dentro de você. E aí, a palavra de Deus diz que precisa ser abalada as coisas que são abaláveis, para que as coisas inabaláveis fiquem de pé. Deus quer abalar aquilo que é abalável dentro de você. Sabe, nós carregamos muitas vezes coisas que não foi Deus que colocou dentro de nós. E você precisa deixar que Deus abale tudo aquilo que não faz mais parte da natureza de Cristo dentro de você. Amém? Essas coisas que não fazem parte mais da natureza de Cristo, que está em você, precisa ser abalada, para que aquilo que Deus colocou dentro de você, que veio dele, permaneça inabalável. Você sabe o que você carrega, ou de repente, aquilo que você ainda tem dentro de você, que não faz mais parte da natureza de Deus? Você sabe qual o costume, qual os vícios, o que você está carregando ou fazendo, que não faz parte mais do reino de Deus que está dentro de você? De atitudes, de palavras, de pensamentos, que você carrega, que precisa ser abalado para que aquilo que é inabalável permaneça em você? Ah, pastor, eu tenho ainda uma mania, eu tenho ainda um vício, eu tenho ainda uns comportamentos. Isso precisa ser abalado e caído por terra, retirado, quebrado da sua vida, para que permaneça em você aquilo que veio de Deus. Vocês estão entendendo isso? O reino de Deus está dentro de você. E quando o reino de Deus entra, ele abala tudo que não faz parte do reino, para permanecer aquilo que é do reino dentro de você. O chamado, nós recebemos um chamado de Deus para sermos inabaláveis. Existe esse chamado de Deus. Você não foi chamado por Deus para se abalar, ou seja, você pode até se abalar, mas você precisa permanecer de pé diante dos abalos que a vida vem contra nós.
1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Ou seja, tudo que você vive e realiza em Deus, para Ele, não é vão. Amém? Tudo que você realiza, que você vive em Deus, não é vão. Não é sem valor. Existe uma recompensa. Existem recursos poderosos, valiosos do céu para a nossa vida. Ah, pastor, olha, eu morri e estou vivendo para Cristo. Não é vão. Ah, eu abandonei tudo para viver para Cristo. Não é vão. Ah, eu abandonei tantas coisas. Não é vão. Tudo que você faz para o reino, tudo que você faz para Deus, tudo que você vive em Deus, o seu trabalho em Deus não é vão. Existe uma recompensa. Como a Meg falou, haverá um momento, haverá um dia que você vai ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Amém? Recursos do reino. O reino tem recursos para a nossa vida. E a palavra que nós lemos nos traz isso. Poder de Deus. Quando o reino de Deus entra em você, Ele traz o poder dEle sobre a sua vida. O poder do Espírito Santo sobre a sua vida. O poder de realizar, a sabedoria do Espírito, a força do Espírito está em você. A alegria do Espírito, a justiça, a paz. Chaves, o Senhor disse: eis que eu dou as chaves do reino, para que você possa abrir, para que você possa fechar, para que você possa ligar na terra, estar ligado no céu, para que você possa desligar. As chaves do reino, a autoridade, o governo, a unção, a prosperidade, a santidade, tudo isso vem sobre você, através do Espírito Santo que habita dentro de você. Amém? Olha aí, 1 Coríntios 4, 20 diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Lucas 17, nem dirão, ele está ali, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. E tem tradução que diz que o reino de Deus está dentro de você. Perguntaram a Jesus: como a gente vai ver o reino? Onde ele vai estar? E Jesus disse: o reino vai entrar em você. O reino vai estar dentro de você. Amém? Você entendeu o quanto você é valioso e poderoso? E é por isso que o inimigo peleja contra a tua vida todos os dias. Um dia eu até falei aqui de uma frase que eu vi: você já viu o ladrão roubar a casa vazia? Não, vou invadir aquela casa, não tem nada lá, mas eu vou invadir ela. Para quê? Só quem faz isso é o MS. Só eles. Mas o inimigo não invade casa vazia. Torne-se inabaláveis. E agora eu quero falar que você precisa se tornar inabalável. Em primeiro lugar, você pode chorar diante das batalhas. Você pode lamentar diante das batalhas. Mas você precisa se levantar e ir em frente. Amém? Pastor, eu estou passando por uma batalha muito grande. Não tem problema você chorar. Chore nos pés do Senhor. Não tem problema você se lamentar: Senhor, eu não estou aguentando, Senhor, mas eu preciso da tua força, eu preciso. Você pode chorar, você pode lamentar, mas eu quero te dizer nessa noite que diante das batalhas você precisa levantar
e você precisa ir em frente. Nós não podemos controlar as lutas externas que vêm contra as nossas vidas, mas nós podemos controlar as lutas internas, nós podemos tomar uma posição com aquilo que vem contra nós. Amém? E aí, o Salmo 126 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E aí, quando eu estava fazendo isso aqui, eu lembrei daquela música de Ludmila Feber, que diz: em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Em tempo de guerra, nunca pare de profetizar. Você precisa profetizar sem parar. Em tempo de guerra, você semeia a oração, você semeia jejum, você semeia a oferta no altar de Deus, você semeia abençoar a vida de outros, você semeia. Eu estou chorando, pastor, diante da guerra. Vai semeando, chorando, colocando a semente no mundo espiritual. Senhor, eu estou chorando, eu estou aqui, eu estou lamentando, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, Pai, que o Senhor vai se levantar no tempo certo. Eu sei que a alegria do Senhor é a minha força. Você vai semeando, você vai chorando e vai colocando a tua semente no mundo espiritual, orando, jejuando, louvando. Você vai ajudando outros. E sabe o que vai acontecer? Um momento, você vai começar a voltar. Só que dessa vez você não vai ficar voltando, chorando. Você vai voltar, trazendo os teus feixes cheios das sementes que você semeou. E você vai trazer com alegria no teu coração, com júbilo. É isso que o Salmo 126 fala. Então, você quer se tornar inabalável? Não pare. Diante da luta, diante da dor, continue indo de frente, porque o Senhor é contigo para te dar vitória. Amém? Em segundo lugar, no momento de pressão, não tome decisões precipitadas. Você precisa confiar em Deus. Se tem uma coisa que Satanás sabe, é colocar pressão na gente. Ele sabe. Ele grita e ele grita forte. Ele ameaça e ameaça forte. Mas no momento de pressão você não pode tomar decisões precipitadas. Confie em Deus. Não abra mão dos princípios dele sobre a sua vida. Mesmo que pareça loucura, faça o que Deus mandou. Não tenha aliança com o medo nem com a dúvida. Porque Deus não te deu um espírito de medo. E quando eu estava lendo esse texto, quando eu estava vendo, eu me lembrei de Paulo. Eu poderia ter me lembrado de tanta gente, de Sedaque, Mesaque e Abidnego, quando disse assim: olha, vocês precisam se prostrar diante da estátua. E eles disseram: não vamos prostrar. Então, aumenta a pressão aí. Você vai entrar na fornalha, aumenta 7 vezes mais. Pode aumentar. Daniel, se a gente te pegar orando, você vai para a cova dos leões. Tá bom, eu vou continuar orando. Eu vou continuar orando. O inimigo sempre vai dizer isso para você. Ah, você está orando? Você vai ver o que é que eu vou fazer. Ah, você está louvando? Você vai ver o que é que vai acontecer. Ah, você está andando em santidade? Você resolveu andar na santidade do Senhor? Ah, você vai ver a pressão que eu vou colocar em você. E você não pode negociar isso. E aí eu me lembrei de Paulo. Quando Paulo estava naquele navio, indo para Roma, e quando chegou ali, na ilha de Creta, o tufão, Aquilão, pegou aquele navio, e a palavra de Deus diz lá em Atos 27, 21, diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, e disse: senhores, na verdade era preciso terem me entendido, e não partir de Creta, para evitar este dano e perda, mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio, porque
esta noite, esta mesma noite, o anjo de Deus, quem pertenço e quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejam arrastados para alguma ilha. Meu amado, o tufão, acho que era igual aquele do farol ali. E os marujos queriam pular do barco, lançar o bote, porque é o mais viável a fazer. Não, deixa o navio, vamos de bote. Paulo disse: quem sair do navio vai morrer. Meu amado, qual a tempestade que você está enfrentando? Qual a área da tua vida que você está enfrentando tempestade? E aí o inimigo diz assim: pula do navio. Pega um botinho e se lança no mar. Mas aí vem a palavra de Deus, diz: eu sou contigo no meio da tempestade. Olha, nem um fio do cabelo vai cair da tua cabeça. Foi mais ou menos isso que o anjo disse a Paulo: Paulo, você não vai perder nem um fio de cabelo da tua cabeça. Fica nesse navio. Ele vai ser todo destruído. Eu não sei como vocês vão chegar pendurado em Taubinha. Mas vocês vão chegar lá. E você vai chegar em Roma. Paulo disse: eu confio no Senhor. Meu amado, diante das pressões, confie naquilo que Deus disse para você. Amém? É loucura, pastor. Confie. É loucura, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Mas, pastor, não... confia no que Deus falou para você. Se Deus falou, está falado, está carimbado, autenticado, decretado. E quando Deus decreta, inferno nenhum pode descretar. Amém? Aplauda ao Senhor. A minha pergunta para você é: o que Deus falou para você diante dessa luta que você está enfrentando? Fica com o que Deus falou. Fica com o que Deus falou. Amém? Em terceiro lugar, não perca a oportunidade de viver o que Deus tem para você. Há uns dias atrás eu ouvi um pastor falando sobre Judas. E aí quando eu coloquei, eu me lembrei daquilo que ele falou. E eu disse: não é que é uma verdade? Mateus 27, 5 diz assim: então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E aí eu me lembrei daquilo que aquele pastor falou. Meu amado, Judas andou com Jesus. Se teve alguém que teve uma oportunidade maravilhosa, extraordinária, poderosa, foi Judas. Ele foi escolhido por Jesus para ser um dos apóstolos. Mas ele resolveu largar essa oportunidade e perder a sua vida. Ele andou com Jesus 3 anos. Ele foi pastoreado pelo bom pastor, o melhor pastor. Ele foi ensinado pelo mestre, o melhor mestre, Jesus. Ele andou com a verdade, o verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Ele andou com o caminho, com a verdade, com a vida. Mas ele preferiu a mentira, o engano. Ele andou com aquele que é a fonte de vida eterna. Mas Judas preferiu a morte. Ele andou com o dono do céu. Mas preferiu o inferno. Que grande oportunidade que Judas perdeu.
Meu amado, não perca a oportunidade que Deus tem dado para você. Quando eu era pequeno, eu acho que com 8 anos eu aceitei Jesus. Eu ia para a igreja desde... E tinha uma música que eu até cantava para mim, para ela se converter. A igreja da minha mãe é uma igreja batista, bem tradicional. E todo culto, na hora do apelo, tocava aquela: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer libertar, Ele quer te salvar. E eu tinha 8 anos, e teve uma hora que aquela música disse: não, tem que ser agora. E eu aceitei Jesus, fui lá na frente, chorei, e eu ficava pensando, e o pastor dizia: amanhã pode ser tarde, aproveite hoje, agora, você não sabe o que vai acontecer com você quando você sair dessa porta. E é verdade, é plena verdade. A gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida daqui a pouco. Eu não posso perder a oportunidade de andar com Jesus, de viver o que Jesus tem para a minha vida. Eu não posso perder a oportunidade da promessa. Judas perdeu tudo. Foi chamado de ladrão, foi chamado de demônio, de traidor. Mas também Jesus chamou ele de amigo. Amigo, vai lá e faz depressa o que você tem que fazer. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Aquela moeda serviu para comprar um campo de sangue, um campo de morte. Meu amado, não perca a oportunidade que Deus está te dando hoje, agora, neste momento, de viver algo extraordinário que Ele tem para você. Não perca essa oportunidade. Quarto lugar, seja fiel à visão que Deus te deu. Atos 26, Paulo diz assim: assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Meu amado, a visão celestial para a tua vida é a direção, é o lugar que você precisa chegar. É o objetivo de Deus para você. É o destino que Deus escolheu para você. E você precisa ser fiel a essa visão. Você precisa ser fiel à promessa que Deus tem para você. Você não pode desistir, você não pode recuar. Você precisa ser inabalável para viver a visão que Deus te deu. Amém? Você tem essa visão de Deus para a tua vida? Ou você não sabe para onde você está indo? Você não sabe para onde Deus está te levando? Você não sabe para onde Deus quer estabelecer o reino dele sobre a tua vida? Você já tem isso? Eu sei para onde Deus está me levando. Há uns anos atrás eu não sabia. E eu estava dentro da igreja. E eu não sabia. Até que Deus deu um checkmate. Sabe aquele, o rei ainda tem um movimento? E Deus disse: meu filho, é essa aqui, ó. Essa é a visão que eu tenho para a tua vida. Esse é o caminho. Esse é o lugar que você vai chegar. É aquele lá, vá lá, nessa direção. Você precisa ser fiel a essa visão, a essa promessa de Deus, aquilo que Ele te deu. E em último lugar, quinto, para que você se torne inabalável e viva como inabalável, você precisa ser firme, que você firme a sua vida sobre a rocha. Está lá, a casa sobre a rocha. Quando a gente olha assim, a gente tem noção. Jesus disse lá em Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as praticam, lembra das características do inabalável? Aquele que pratica a palavra de Deus, que conhece o mundo espiritual, que é obediente, que é perseverante, resiliente, que usa a armadura de Deus sobre a sua vida, para vencer o dia mau. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente,
que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Ouvir aqui não é só escutar. Não, escutar é entender e colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Nós precisamos entender como funciona. Nós precisamos entender que as dificuldades vêm. Jesus disse: no mundo vocês vão passar por aflições. Sabe qual é a diferença da chuva que cai na tua casa e a chuva que cai na casa do ímpio? A tempestade que cai na casa do ímpio e a tempestade que cai na tua casa, sabe qual é? Nenhuma. É a mesma. A mesma tempestade que eles passam é que a gente passa também. Às vezes, parece que a da gente é maior, né? Esses dias eu vi um menininho, um vídeo, um menininho com câncer, cabeça rapada. E aí, a pessoa que estava lá entrevistando ele disse assim: e você culpa Deus por isso? Você ficou com raiva de Deus porque Ele permitiu você passar por esse câncer? Ele disse: não. Eu acho que eu sou um escolhido. Porque eu passo e eu continuo glorificando a Ele. Deus escolhe quem vai entrar na cova dos leões. Deus não dá algo que você não possa suportar. Antes disso vem o escape, é o que a palavra de Deus fala para a gente. Há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. A tempestade que cai na casa do ímpio é a mesma que cai na nossa casa. A diferença é essa. A diferença é onde está firmada a tua casa, a tua vida. Onde está firmado o teu coração? Onde você alicerçou a sua vida? Se em Deus, ou em deuses, ou em homens, ou em coisas. Quem você colocou a tua vida? Onde você alicerçou, firmou? Onde você está construindo a tua vida? Que alicerce você está construindo a tua vida? Qual o fundamento? O fundamento da palavra de Deus? Ou o que o povo estão falando lá fora? Meu amado, o fundamento vai dizer o quanto você vai conseguir suportar as tempestades. A tempestade é a mesma. A diferença é que os ventos vão bater forte. A chuva vai vir com tudo. A pressão vai ser. Mas a casa da gente não vai cair. A tua vida não vai ser destruída, porque ela está alicerçada em Deus, na rocha que é Jesus Cristo. Dá um glória a Deus aí, aplaude a Ele. Você precisa se tornar inabalável. E há um chamado de Deus para que você seja inabalável. O reino de Deus está dentro de você. O Espírito Santo habita em você. Você tem a mente de Cristo. Você tem as armas espirituais. Você foi chamado e equipado por Deus para ser inabalável. Se o reino está dentro de você e o reino é inabalável. Se o Espírito está dentro de você, habita em você, você é inabalável porque o Espírito Santo é inabalável. Se a mente de Cristo está em você, se as armas que Deus te deu espirituais, você tem posse delas, você é inabalável no Senhor. Você se torna inabalável no Senhor. Você é um vaso muito valioso. Segundo Coríntios 4:7 diz
Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Aqui você é abalado. Aqui você é perseguido. Aqui fora você é abandonado. Meu amado, mas aqui dentro você não é destruído. Amém? Porque a tua vida está sobre a rocha. E para encerrar, coração puro, espírito inabalável. Foi essa a oração que Davi fez depois que ele pecou. E que o profeta chegou diante dele e ele disse: realmente eu pequei contra o Senhor. Eu errei, eu caí. Naquele momento eu não fui inabalável. E aí Davi faz essa oração no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. No dia da tua fraqueza, no dia da tua angústia, no dia do teu pavor, no dia da tua luta, que você vê que parece que você não vai suportar, faz essa oração que Davi fez. Senhor, me dá um coração puro e me dá um espírito inabalável. Uma renovação de coração e espírito é um dos segredos espirituais para se tornar inabalável no Senhor. Amém? Uma dependência completa de Deus. Davi foi o único homem chamado homem segundo o coração de Deus. Ele fez essa oração. Senhor, cria em mim um coração puro, um coração que anda na tua santidade, um coração que não desvia, um coração que guarda a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Senhor, cria em mim esse coração e renova em mim um espírito inabalável. Há um chamado de Deus para que você seja, para que eu seja inabalável. Eu quero orar com você. E hoje a gente vai ungir cada um de vocês. É encerramento da nossa série. Mas antes disso eu quero que você feche os teus olhos por um momento. E a minha pergunta para você nessa noite é: tem alguém aqui que está afastado do caminho do Senhor? Diante das lutas, pastor, que eu enfrentei, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Você que está em casa, de repente, coloca aí no chat. Ou tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida completamente ao Senhor. Mas hoje você quer entregar a tua vida ao Senhor para que você se torne filho de Deus. Para que esse reino entre em você e você se torne um filho inabalável, como o reino dele é. Se tem alguém aqui, eu só quero que você levante a tua mão e eu quero orar com você. Se você está em casa, no chat, você pode também levantar a mão. Porque antes da gente orar e derramar essa unção sobre a tua vida, a unção é algo poderoso da parte de Deus. A unção, ela quebra o jugo. A unção, ela cura enfermo. A unção, ela derrama poder sobre as nossas vidas. E eu quero derramar essa unção sobre a tua vida. Eu quero te ungir nessa noite. Mas se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou se você ainda não entregou a tua vida completamente ao Senhor, eu não estou falando de religião, eu estou falando de você receber um reino dentro de você inabalável. Só levanta a tua mão assim, ó, que eu quero orar com você. Antes de pedir para que você fique de pé. Tem alguém aqui? Não? Então eu quero que a igreja fique em pé. Vamos orar. E se você, de repente, ficou até com vergonha, no final do culto você pode procurar
e a gente vai estar orando por você. Mas não saia daqui hoje sem perder essa oportunidade de fazer parte desse reino inabalável. Amém? Um novo tempo de Deus para a tua vida. O ano ainda não acabou, você pode se tornar inabalável no Senhor. Pastor, eu passei um ano muito ruim. Pastor, eu passei um ano muito fraco. Eu cedi muita coisa, eu não consegui ser constante e inabalável no Senhor. Mas você pode terminar o teu ano. A palavra de Deus diz que como termina é que conta. Você pode ter começado muito ruim esse ano, mas você pode terminar muito bom esse ano. Amém? Eu quero dar um momento para você orar enquanto a gente vai louvar. E depois a gente vai fazer 3 filas aqui, ó. E a gente vai ungir cada um de vocês. Fecha os teus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Você receber essa unção sobre a tua vida. Deus te chama para ser inabalável nele. É a palavra de Deus que diz isso. Que você continue sendo firme, constante e inabalável no Senhor. Porque a obra que Ele tem para a tua vida e tudo o que você faz, que é a obra de Deus sobre a tua vida, não é vão. Amém? Faz assim com a tua mão. Que você receba essa unção sobre a tua vida. Diga assim: eu recebo a unção de Deus sobre a minha vida, que me torna inabalável no Senhor, diante de todas as lutas, de todos os desafios. O Senhor me chamou, colocou o seu reino dentro de mim, seu Espírito habita em mim, sua mente está em mim, e eu declaro que em Deus, na sua palavra, no seu Espírito, eu sou inabalável, em nome de Jesus. Pai, abençoa teus filhos, leva eles em paz para um novo tempo, e que essa unção seja derramada sobre a sua vida, e que o óleo da tua unção se renove sobre a sua vida todas as manhãs, em nome de Jesus. Leva eles em paz para um novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Vão na paz.